Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, essa é uma aula introdutória desse nosso curso aí de adaptações neuromusculares, né, ao treinamento de força e potência. Eu vou dar um panorama geral para vocês do que a gente vai estar estudando, de uma forma bem resumida, para que depois nas aulas, especificamente, a gente consiga estar aprofundando esse conteúdo, ok? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é algo resumido, mas é bem bacana, uma divisão aí didática que a gente tem aí na literatura a respeito das adaptações aí neuromusculares aí ao treinamento, ok? Então, espero poder ajudar nesse sentido. Então, só compartilhando aqui a tela, para a gente discutir aqui os conceitos que eu coloquei. Quando a gente vai para as adaptações, especificamente neuromusculares, né, a literatura ela faz uma divisão assim. Por que frequentemente eu falo divisão didática, né? Porque toda vez que você treina, não tem como você ter só adaptações do ponto de vista neural ou só adaptações do ponto de vista muscular. É uma divisão assim, didática que a literatura coloca para você colocar assim, ó, estou enfatizando tal adaptação, ou tal treino, ou tal intervenção nutricional enfatizou uma determinada adaptação. Então, não significa necessariamente que você só tem aquela adaptação. O nosso organismo ele não sabe que tipo de treinamento você está fazendo, basicamente é atividade contrátil, e o que a gente modula é a magnitude dessa atividade contrátil, a intensidade, o volume, os substratos energéticos que predominantemente você vai estar utilizando. Então, como você tem um predomínio da utilização dos substratos energéticos em função da intensidade do volume, você também vai ter um predomínio de determinadas adaptações, você vai ter uma ênfase de determinadas adaptações frente aí ao treinamento. Então, quando a gente divide, assim, ó, essa é uma adaptação neural e essa é uma adaptação muscular, tem que ficar muito claro para a gente que não é só esse tipo de adaptação que vai estar acontecendo, pode estar sendo enfatizada, ok? Então, de uma forma geral, quais são as adaptações neurais que a gente pode ter ao treinamento? Sincronização, recrutamento de unidades motoras é uma dessas adaptações. Velocidade de condução dos potenciais de ação, né? Isso daqui, essas duas adaptações especificamente, dentre outras, né, da parte neural, a gente consegue observar através de técnicas como a eletromiografia. A gente vai estar estudando essa técnica aí no nosso curso e eu vou mostrar para vocês alguns estudos como que as análises da eletromiografia, decomposição do sinal, elas podem mostrar para a gente melhoras no padrão de recrutamento, na sincronização e a velocidade de condução dos potenciais de ação, mas pela frequência, né, do sinal. O aumento na excitabilidade dos fusos, né, isso aqui já é uma melhora nos reflexos de estiramento do músculo que nós temos, né, são próprios receptores aí que sofrem adaptações aí também ao treinamento, e, por incrível que pareça, né, o músculo, ele tem uma certa inibição da capacidade de contração. Existem alguns mecanismos neurais que inibem uma contração voluntária máxima, por exemplo, né? E o termo voluntário, ele é interessante nesse sentido, porque se você fizer uma estimulação elétrica, né, um twitch, né, interpolation, que é colocado em alguns artigos, você, teoricamente, tira esse papel do sistema nervoso central de estar fazendo uma determinada inibição. Então, por isso que algumas técnicas aí eletrofisiológicas, né, elas são utilizadas para se observar essas adaptações neurais, né? Quando você faz uma estimulação elétrica do músculo, teoricamente os eletrodos eles estão fazendo o papel do nosso sistema nervoso, né? Então você consegue algumas contrações com força além daquela que você consegue gerar voluntariamente, e esse déficit daquilo que você consegue voluntário para aquilo que é o involuntário, que é o twitch, que é o interpolated, ele pode ser utilizado como uma análise de quanto que você está deixando de recrutar ou ativar ou produzir de força voluntariamente. Você tem uma reservinha lá que o sistema nervoso ele tá guardando aí para você, né? E de repente o eletrodo externo ele tirou essa reserva. Tá? Então são técnicas aí utilizadas, algumas delas a gente vai estar vendo aí nas aulas, como a interpretação dessas técnicas é utilizada para a gente estudar essas adaptações aí neurais aí ao treinamento, ok? É lógico que, né, alguns treinos, eles enfatizam mais essas adaptações, como treinamento de força e potência, você tem a parte neural muito mais incisivamente estimulada, né? O treinamento de endurance, em alguns momentos,
ele até prejudica um pouco alguma dessas adaptações aí neurais. Não estou falando que o treinamento de endurance é ruim, obviamente não. Tem outros benefícios que não necessariamente esses daqui que a gente está enfatizando aqui agora. E a parte muscular, né? Quais são as adaptações aí musculares, né? Periféricas aí nas células intracelulares, intramusculares, não importa o nome que a gente vai ter. Uma das mais estudadas é um aumento na área das fibras, né? Se você tem uma biópsia, por exemplo, e você faz um corte transverso, você pode fazer uma análise de área, micrometros quadrados lá das fibras, e se a área da fibra aumentou, você infere que teve um aumento na quantidade de proteína miofibrilar, que teve uma quantidade de volume de citoplasma, por exemplo, de todas as proteínas aí do citoesqueleto e talvez da massa do músculo esquelético como um todo, e essa adaptação é conhecida como hipertrofia, tá? Então, o que é basicamente a hipertrofia? Ela não é um tipo de treino, né? Vários treinos, eles podem levar à resposta hipertrófica. Ela é uma adaptação muscular ao treinamento que é quantificada de diversas formas. Existem inúmeras formas de análise técnicas utilizadas na quantificação da resposta hipertrófica induzida pelo treinamento ou pela nutrição. Mas ela representa basicamente uma adaptação muscular ao treinamento, ok? Outras adaptações musculares, olha só. Isso daqui é considerado, né, umas alterações chamadas na arquitetura do tecido, né? A área da fibra, massa muscular, alterações no ângulo de penação das fibras, né? São adaptações que são utilizadas com diversas técnicas de análise. Aqui, especificamente, a ultrassom entra na jogada, né? Aqui uma outra adaptação, né? O aumento na atividade de enzimas, né? Que são os nossos catalisadores aí biológicos, que melhoram a velocidade com que as reações aí acontecem no meio intracelular. As enzimas glicolíticas ou oxidativas, dependendo do tipo de treino, você pode ter uma melhora maior de algumas ou outras, ok? E a densidade mitocondrial e capilar. A gente aumenta, assim, a quantidade de mitocôndria por área, né? Isso é chamado de densidade, que é a massa dividida pelo volume. Então, se você aumenta a quantidade de mitocôndria, massa mitocondrial, e mantém o volume celular, você aumenta a densidade, e a mesma coisa acaba acontecendo com a quantidade de capilares, né? Uma adaptação aí conhecida como angiogênese. Então, aqui você tem a biogênese mitocondrial e a angiogênese, basicamente. E lógico que a gente também pode aumentar a quantidade de substratos energéticos, dentre eles os principais aí utilizados no treinamento, como em treinos mais intensos, né, como fosfocreatina e glicogênio muscular, tá? Consequentemente, quando a gente tem essas adaptações aí neuromusculares ao treinamento aí enfatizadas, e isso é enfatizado com determinados treinos, então tem treinos que podem enfatizar essa adaptação, treinos que podem enfatizar essa adaptação e assim subsequentemente, a gente pode ter o que a literatura chama para a gente de adaptações funcionais ao treinamento. Quais são as principais funções exercidas pelo sistema neuromuscular? O sistema neuromuscular, gente, ele exerce força e velocidade. As duas principais características dos nossos músculos é força e a velocidade de contração, a aceleração de uma determinada massa e a alteração no seu deslocamento, a taxa de alteração no deslocamento do tecido, que é a velocidade aí da contração. Outra adaptação funcional é a chamada resistência, ou seja, você conseguir sustentar por certo tempo aí os esforços aí de determinadas intensidades. Então, suportar uma determinada força, suportar uma determinada velocidade de contração, como um todo você suporta o trabalho do músculo esquelético, como um todo você suporta o trabalho sendo realizado no intervalo de tempo, que é uma determinada potência. Então, muitas vezes os termos aí utilizados aí na área, eu sei que tem divisões aí didáticas, não sou contra necessariamente esses termos aí, mas resistência é resistência, né? Você falar resistência de força, tudo é resistência de força, porque o músculo está fazendo basicamente força, independente da massa que você esteja acelerando, força é força, ok? Se você levanta uma massa isória, ou você está suportando a sua massa corporal durante muito tempo, você está fazendo saltos, uma corrida, não importa, você está tendo
que sustentar aquilo é resistência, é uma capacidade de você suportar a queda de desempenho, que é basicamente a fadiga, você postergar o momento que você vai chegar à exaustão, que você cessa toda a atividade contrátil, ok? Então, resistência é resistência, né? Não, nada contra essas terminologias, mas as pessoas usam resistência de força, resistência de velocidade, resistência de potência. Ué, tudo é a mesma coisa. Potência é trabalho sobre tempo, trabalho é força multiplicado deslocamento. Então, qual a diferença de resistência de potência para resistência de força? A não ser que você esteja fazendo um trabalho isométrico, onde você não tem deslocamento, que aí você não tem trabalho. Né? Mas, enfim, resistência é resistência, né? Você modula ela de diversas formas e expressa ela basicamente de diversas formas, ok? Enfim, e outra capacidade, né, do sistema neuromuscular, outro aspecto funcional, é chamada flexibilidade, né? As pessoas dão vários outros nomes aí para flexibilidade, mobilidade, aí, tudo a mesma coisa, né? Não importa isso. Mas, enfim, a flexibilidade é a capacidade que você tem de alcançar determinadas amplitudes de movimento. São aspectos funcionais, aspectos mecânicos, né? Se pega, por exemplo, nos livros de engenharia, né, na disciplina aí de resistência dos materiais, que na verdade na língua inglesa é a mecânica dos materiais, né? Os materiais também têm resistência, os materiais têm uma certa flexibilidade. Os engenheiros eles estudam isso, então o nosso organismo também vai ter as mesmas características, compostos aí por diversos materiais, tecidos, né? Analogamente a gente pode colocar uma analogia de tecido com o material, né? E o material tem uma flexibilidade, então nossos tecidos também têm uma certa flexibilidade, tá? Então, esses são chamados aspectos funcionais desempenhados pelo nosso sistema neuromuscular e que são modulados por adaptações de ordem neuromuscular aí que são induzidas pelo treinamento ou determinadas aí estratégias aí nutricionais, ok? Então, é isso aí. De forma mais resumida ainda, né, até revisando um pouco o que a gente tem na literatura, eu peguei um trabalho muito bacana que saiu aí em 2013 aqui na Cell Metabolism, né, sobre adaptações musculares, adaptações moleculares aí ao treinamento, o metabolismo energético, que eles fizeram um resumo bem bacana, né? Por que eu achei interessante, né? Porque cada laboratório aí especificamente estuda algumas dessas adaptações. Então, se você for pegar a fundo, por exemplo, trabalhos aí de adaptação neural, que a gente vai estudar os trabalhos aí do Van Custer, do Enoka, do Agar, vários autores, eles vão aprofundar de uma forma, assim, essas adaptações de forma, assim, bem detalhada. É o que a gente vai estar fazendo nas aulas, aí especificamente. Pega a hipertrofia, né? Você tem trabalhos e trabalhos, laboratórios inteiros estudando os mecanismos de sinalização de síntese de proteína miofibrilar, né, discutindo aí, indagando se realmente a gente consegue ter uma hipertrofia mais significativa do ponto de vista sarcoplasmático, analisando propriedades contráteis aí das fibras de bodybuilders e outros atletas de força e potência, vendo se a hipertrofia excessiva prejudica efetivamente a velocidade de contração, vendo se a força contribui especificamente para uma melhora de redução de risco de lesões, sendo se a força auxilia na melhora de economia de movimento para auxiliar, por exemplo, modalidades de endurance. Então, assim, se você for mergulhar em cada uma dessas adaptações, você vai se deparar com laboratórios estudando aí com muitos detalhes, né, essas adaptações, e você tem assunto aí para estudar a vida toda. Cada uma dessas adaptações, se você for pegar com profundidade, você estuda a vida toda. Então, por que eu escolhi alguns dos trabalhos que acabam sumarizando, né? Porque para dar um estado da arte, assim, geral dessas adaptações e mostrar o que a gente vai conseguir aprofundar aí nas nossas discussões no curso. Então, achei muito didática a tabela e eu acabei transpondo a tabela, adaptando a tabela aqui desse trabalho para dar esse aparato geral aqui para vocês. Então, por exemplo, treinamento de resistência. Né? Desculpa, outra coisa que eu não falei. Né? Treinamento de resistência, endurance, né, do inglês, é a resistência, né? Porque endure é a capacidade de você suportar, e resistência para a gente vai ser suportar a fadiga para você conseguir postergar aí a exaustão. E o treinamento de força e potência já vai englobar vários métodos, como, por exemplo, a musculação, né, que é um termo que a gente deveria abolir, né, cientificamente, aí,
o termo correto seria treinamento de força tradicional, treino resistido, né? Treino com pesos. E aqui, quando a gente coloca treinamentos de força e potência, coloquem, assim, todos os métodos, né? Desde o treinamento de força tradicional, a pliometria, os levantamentos de peso estilo olímpico, os complexos, balísticos, sprints, está tudo colocado aqui. E os treinos de resistência, né? O que o pessoal muitas vezes coloca como treinos aeróbios, contínuos, ou então os intervalados, né? O HIIT, aí são métodos de treinamento desenvolvidos para melhora da resistência, ok? Então, aqui na tabelinha, a gente consegue ver algumas adaptações sendo enfatizadas, como, por exemplo, redução da taxa de gordura, né? O treino de endurance tem uma capacidade maior de reduzir a nossa taxa de gordura, por, obviamente, utilizar muito mais desse substrato energético durante aí o trabalho mecânico mais sustentado aí da contração do músculo esquelético. Hipertrofia, né? Tem alguns trabalhos que mostram, né, dependendo do nível de treino da pessoa, que a pessoa começa a fazer treino de resistência, começa a caminhar, começa a pedalar, principalmente se colocar o padrão de movimento da bicicleta, né, da bike, que você tem mais tempo de aplicação de força e consegue aplicar um pouco mais de força, dependendo aí da rotação, do RPM, da carga que é colocado nas marchas, você tem hipertrofia. Né? Mas o outro traz muito mais, né, gente? Traz muito mais. Então, não é porque, eu vi um trabalho que treinamento aeróbio traz hipertrofia, que aí você não vai mais fazer treinamento de força e potência. Não tem cabimento isso daí, né? Então, é uma questão de magnitude, né? Uma questão do que você quer. Redução de níveis basais de insulina, resposta insulínica às alterações de glicemia, sensibilidade de insulina, taxa metabólica basal, enfim, eu não vou ficar lendo todos os aspectos aqui, mas assim, você tem adaptações e efetivamente o que cada um dos treinos pode trazer mais ou menos em função da magnitude do processo, ok? Por que aqui, execução das tarefas da vida cotidiana, é lógico que a pessoa precisa de resistência para melhorar a execução das tarefas da vida cotidiana, consumir mais oxigênio, ter uma maior taxa de oxidação dos substratos energéticos, isso aqui é fantástico para você manter a sua resistência de ATP. E o treinamento de força tem uma influência grande, né, melhorando um pouco a taxa metabólica basal, melhorando basicamente a postura da pessoa, a força para a execução de tarefas da vida cotidiana, como subir, descer escadas, enfim, inúmeras tarefas que exigem força, velocidade de contração, não somente no esporte, mas na execução das tarefas da vida cotidiana. Então, você melhorando esses aspectos funcionais, né, esse treino, né, é funcional, vamos dizer assim, ok? Diminuição de doenças cardiovasculares, é lógico que o treinamento de endurance ele tem uma magnitude maior do que o treinamento de força e potência nesse quesito. E aí, continuando aqui na nossa tabelinha, é lógico que os aspectos funcionais, né? Eu quero melhorar a força e potência. É lógico que o treinamento de força e potência ele pode levar a uma maior magnitude desse processo. Tem trabalhos que mostram que o treino de endurance não altera necessariamente isso, a gente vai ver no treinamento concorrente essa resposta aí, né? E alguns, obviamente, que você diminui a capacidade de força e potência, porque você tem uma concorrência neural grande aqui dos estímulos de baixa intensidade e longa duração do treino de endurance, né? São considerados estímulos de baixa frequência de estimulação, né? Os low frequency stimulation. Recrutamento são adaptações neurais, aí não tem jeito, né, gente? O treinamento de força e potência, do ponto de vista de adaptação neural, síntese de proteína miofibrilar, taxa de desenvolvimento de força, ele ganha muito mais do treinamento de endurance. Mas, em contrapartida, resistência, melhora de oxidação de ácido graxo, densidade mitocondrial e angiogênese, aí não tem como, o treinamento de endurance ganha muito mais do treinamento de força e potência, tá? Então, frequentemente, né, eu pergunto aí para os alunos, mais especificamente aí na nutrição, né, o pessoal, é até uma brincadeira, né, uma brincadeira pedagógica, né, o pessoal fala vários treinos que está fazendo, estou fazendo treino disso, estou fazendo treino daquilo, né, e aí eu deixo todo mundo fazer as perguntas, fazer as colocações, quando tem aula presencial a gente coloca todos os treinos na lousa, né, quem assistiu a aula vai lembrar dessa daí, né, de a gente colocando todos os treinos que as pessoas fazem ali na lousa. E aí, no final, a gente começa a discutir, mas que treino que é esse que você está fazendo? Porque quando a gente fala do treinamento, você está fazendo um treino de força, ou potência, ou resistência, o treinamento que você prescreve, não necessariamente das modalidades esportivas.
né? Modalidade esportiva, como, por exemplo, o futebol, é um jogo onde você precisa de força, de potência, de resistência, de flexibilidade para você exercer melhor as tarefas, né, as ações motoras que determinam o desempenho ali no jogo. Jiu-jitsu, por exemplo, uma luta que exige força, potência, resistência, tem que sustentar os esforços lá durante muito tempo, tal, tudo mais. Voleibol, basquetebol, ciclismo de estrada, né, um esporte, uma modalidade esportiva, né, que você pode praticar ou não como modalidade aí esportiva, mas que exige bastante resistência. O treino de força e potência pode auxiliar nisso, no tocante à melhora da economia do movimento, na sincronização das unidades motoras, né? Enfim, reflita o que você está fazendo, qual treino você faz. Então, identifique dentre os programas de treinamento que você está prescrevendo, que os seus pacientes, no caso dos nutricionistas aí, estão realizando, e identifique qual treino está sendo prescrito, qual treino ele está efetivamente fazendo, ou o que ele quer fazer, né? Ou quais adaptações ele almeja, para que você consiga ter um direcionamento um pouco melhor dos métodos de treino, das capacidades físicas que ele precisa desenvolver, para que ele tenha efetivamente aquelas adaptações um pouco mais pronunciadas ou expressas, assim, nesse caso. Ok? Então, reflitam, olhem, vejam as tabelas e também se aprofundem aí nas aulas, que a gente vai estar discutindo todas essas adaptações com mais profundidade, aí do ponto de vista neuromuscular. Tudo bem? Então, não sei se ajudou, gente, essa aula, essa discussão que a gente teve. Se vocês ficaram com alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação aí, coloquem tanto na plataforma quanto nos grupos aí que eu faço discussões aí abertas. Essa aula introdutória aqui do curso, onde eu só dei esse panorama geral e a gente vai especificar cada uma dessas adaptações. Essa aula é free access, né? Ela é livre acesso. Então, quem do curso ou quem de fora não está fazendo aí os meus cursos, fique à vontade, por favor, questione o que eu coloquei. Ó, não gostei do que você falou aqui, Bernardo, não concordo com isso daqui. Tudo bem, não tem problema, eu não sou um dono da verdade, a gente acaba dialogando aí do ponto de vista neuromuscular, do ponto de vista mecânico, mas também em base às suas informações, porque eu vou embasar mecanicamente, fisicamente e biologicamente, ok? Então, se você tem alguma coisa para colocar, não é uma provocação, pelo amor de Deus, ok? É um diálogo aberto, é tranquilo. Coloque nos grupos, a gente acaba dialogando aí tranquilamente. Discussão não é sinônimo de briga, porque às vezes a pessoa, nossa, ele vai discutir com fulano, né? Não é uma briga, todos os trabalhos têm o tópico lá, discussão, e ninguém está brigando com ninguém, ok? Gente, obrigado. Espero ter ajudado aí com os esclarecimentos. Abraço.